Olá, meu querido amigo, é um prazer maravilhoso tê-lo aí do outro lado. Hoje estaremos estudando o Evangelho segundo o relato de Lucas, o capítulo 19. Este maravilhoso capítulo começa com o relato do encontro de Jesus com Zaqueu e termina exatamente com a realidade da purificação do templo feito por Jesus. Nesse maravilhoso capítulo, nós também podemos perceber a realidade daquilo que é a responsabilidade dada por relação à questão dos dons. Do versículo 11 até o versículo 26, podemos exatamente olhar para a experiência de Jesus em relação àqueles que são os dons que Ele concedeu aos homens. E nesses dons, Ele exatamente olha para a questão da nossa necessidade de administrarmos tudo aquilo que Deus nos concedeu. Ao olharmos para isso, podemos tirar ricas lições a respeito da administração da vida, olhando exatamente para a questão da mordomia cristã. A mordomia, por exemplo, exatamente como o cuidado responsável que nós temos que ter em relação à vida e em administrarmos de uma maneira sábia aquilo que Deus concedeu a nós, os dons, as nossas posses, o nosso templo. E dentro dessa narrativa maravilhosa que encontramos do versículo 11 até o versículo 26, Jesus desperta a responsabilidade das pessoas em relação ao uso daquilo que Ele concedeu, mas particularmente a questão do dom. Como tem usado os teus dons? Qual tem sido as influências, resultado daquilo que são os dons que Deus concedeu a ti? E para dizer, querido amigo, que existem dons naturais e dons espirituais. Dons naturais são aqueles dons que nós temos que desenvolvemos em resultado de que nós usamos não exatamente para glorificar a Deus. Já os dons espirituais são os dons que nós temos, que nós usamos unicamente para o bem da causa do Evangelho e para o avanço da obra de Deus. Se calhar, como tem usado os teus dons? Como tem se disposto a ser usado por Deus para que esses dons sejam usados? Será que muitas vezes nós nos apercebemos daquilo que nós somos e em resultado disso apenas ficamos acantonados com as qualidades que temos, nem sequer muitas vezes desenvolvemos as qualidades que nós temos? Sabe, nessa maravilhosa parábola nós podemos perceber exatamente de que aqueles que de certo modo não terão usado o seu dom de forma responsável e de forma responsável e séria, Deus exatamente os colocou na ocasião da sua volta. A par daquilo que é a nossa responsabilidade em usarmos os nossos dons e tudo aquilo que o Senhor nos concedeu, que tenhamos a consciência de sermos responsáveis em relação a todas as bênçãos que Deus nos concedeu. Por exemplo, em sermos responsáveis por todas as bênçãos que Deus nos concedeu, como o cuidado dos nossos filhos, a responsabilidade na nossa vida profissional, o cuidado da nossa vida espiritual, a responsabilidade que nós temos que ter em relação à questão da valorização do que temos. Sim, perspectiva em relação a tudo aquilo que o Senhor nos concedeu. E Jesus, ao falar em relação a isso, não estava a centrar exatamente mais apenas a questão do dom, mas também na administração responsável de tudo que Ele concedeu a nós. Como tem sido administrado a tua vida? Como tem sido, se calhar, administrado o teu tempo? Como tem sido a gestão, por exemplo, daquilo que você faz, daquilo que você come, da maneira como você encara o mundo, daquilo que você lê, daquilo que você ouve? Sabe, nós não podemos passar para a história dessa vida e vivermos apenas de maneira irresponsável. E já dizia certa vez alguém, nunca teremos um futuro feliz quando nós não aprendemos a viver um presente responsável. Que seja esse o desafio da nossa vida. Ao olharmos para a vida, não apenas encaremos de maneira ela como responsável, mas também encaremos a vida como um presente de Deus, em cuja responsabilidade Deus nos cobrará quando exatamente Ele voltar. Se formos para usarmos os nossos dons, que seja exatamente para a honra e glória de Deus. Se formos para usar tudo o que Ele concedeu a nós, que seja em volta em retribuir em gratidão a Deus, como resultado dele ter colocado as boas qualidades em nós e ter aprimorado todos os dons para o bem da sua obra. Que Deus lhe abençoe. Eu gostaria de orar especialmente por você. Vamos orar a Deus. Eterno nosso Deus, nosso bom Pai, nós queremos entregar nas tuas mãos, porque nos apercebemos que tudo o que somos, tudo o que temos não é nosso, mas é teu.
Nos ajude, Senhor, a usarmos os dons que o Senhor concedeu a nós de maneira responsáveis, para que esses dons desenvolvam qualidades más e más para a honra e para a Tua glória, e que através da nossa vida e através do dom que o Senhor colocou a nós, o Senhor venha a ser glorificado. Obrigado por nos ouvires, oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoá-lo e que a paz que excede todo entendimento, que a paz de Deus reine sobre a sua vida. Deus lhe guarde.